Para vencer o atrito e deslocar um grande container, é necessária uma força horizontal que supere 500 newtons. Então essa força aqui, ó, precisa ser maior do que 500 newtons para o bloco começar a se mover. A gente vai pendurando blocos de massa 15 kg nesse fio, e aí o fio vai puxando o bloco para frente, né? Pergunta é, quantos bloquinhos eu preciso, bloquinhos amarelos eu preciso pendurar no fio para que esse blocão comece a se mover? Bom, então acho que um bom jeito de começar essa questão é olhar para esse ponto aqui, ó. Vamos olhar para esse ponto e vamos olhar as forças que estão atuando sobre esse ponto. Nesse ponto está atuando o peso do bloco de massa M, né? Está atuando uma tração. Por que está atuando uma tração? Porque esse fio está preso na parede e está esticado, né? Então fios esticados tem uma tração aí atuando. E está atuando também uma tração na direção do blocão, né? Então tem três forças atuando aí, tração 1, tração 2, sobre esse ponto central. Tá? Tem um fio esticado aqui, tem um fio esticado aqui e tem o peso do bloco atuando. Então o que a gente sabe? A gente sabe que essas três forças, quando você compor essas três forças, você tem a força resultante sobre esse ponto, não é verdade? Então vamos olhar no eixo X e no eixo Y esse problema. Vamos olhar no eixo Y primeiro. Quais são as forças que eu tenho no eixo Y? Eu tenho T1 decomposta de um ângulo de 45 graus. E aí o que eu vou usar aqui? Eu vou usar seno ou cosseno? Eu vou usar cosseno. Por que eu vou usar cosseno? Porque eu estou decompondo a força T1 no eixo, no cateto adjacente desse triângulo retângulo, né? Então aqui eu tenho T1 cosseno de 45 menos a força peso, né? E aqui no eixo X, ó, então eu tenho a decomposição da força T1 no eixo X. Então aqui, como esse ângulo aqui é também 45 graus, né, esse é um caso especial, né, 45 dá 90, né, então eu também posso usar aqui T1 cosseno de 45. Mas perceba que seria a mesma coisa se eu usasse o seno para decompor T1, né? Porque seno de 45 é igual ao cosseno de 45, né? Então menos T2. Então vocês percebem que a força T2 ela está puxando o bloco, né? Se eu olhar para as forças aplicadas no bloco, eu tenho aqui T2 puxando o bloco. Então aqui quem eu quero descobrir é T2. Então vamos olhar. Primeiro a gente vai tentar descobrir quem é T1, depois usando T1 a gente vai descobrir quem é T2. Então a linha se mexe para cima e para baixo? Não, né? A linha não se mexe para cima e para baixo. Então a força no eixo Y nesse ponto é igual a zero. T1 cosseno de 45 menos o peso dos blocos, né? Então se eu passar esse peso para o outro lado, então eu tenho uma equação para calcular o T1 cosseno de 45. Só passei o peso dos bloquinhos para o outro lado, tá? Peso da massa para o outro lado. Achei quanto vale T1 cosseno de 45. Então vale PM, né? Se eu pegar essa informação e substituir aqui, ó, eu não posso fazer isso, não posso? T1 cosseno de 45 é PM. É o peso das massas, né? Você pode substituir aqui então. Então, quanto tem que valer essa força que puxa o bloco para frente? Tem que valer 500. Então, estou querendo calcular o peso dessas massas, né? Aliás, T2, né, que vale 500, né? A força resultante no X vale 0. Então, aqui a gente já vê que o peso total das massas deve ser pelo menos 500 newtons. Então, como é que eu calculo o peso desses blocos, né? Eu vou pendurar N blocos
E o peso de cada um dos blocos é massa vezes gravidade. 115 vezes 10, que dá 150 newtons. Então eu tenho N vezes o peso de cada bloco. Então, se eu dividir 500 por 150, 50 sobre 15, que é a mesma coisa que 10 sobre 3, que dá 3,333333. Então, o número de blocos que eu preciso tem que ser maior do que 3. Então, no mínimo, eu preciso pendurar 4 blocos. Beleza, pessoal? Então, a dificuldade dessa questão aí, então, é decompor essa tração T1 e encontrar o valor dessa tração, aliás, o número de blocos que eu tenho que pendurar ali. Beleza?